Jeremias capítulo 9, o Simon Sinek, ele é um escritor que ficou mundialmente conhecido pelas suas palestras, pelo seu conhecimento. Isso. Então, está de mal de mim. Vamos ver de novo. Vamos lá. Agora foi. Ele ficou mundialmente conhecido pelas suas intervenções, principalmente no mundo corporativo. A maneira como você lidar com seus empreendimentos, com a sua liderança. E este livro foi um grande salto no seu nome diante do mundo corporativo e diante das literaturas. Esse livro Comece pelo Porquê. E a ideia é muito simples. A síntese em que ele defenderá é que nós, muitas vezes, quando nós entramos numa empresa, quando a gente entra num casamento, quando a gente vai fazer uma faculdade, quando a gente vai realizar alguma coisa, nós geralmente dizemos o que fazemos. Às vezes nós dizemos como nós estamos fazendo ou como nós devemos fazer. Mas raramente a gente sabe o porquê que nós estamos fazendo o que realizamos. E daqui vai nascer o conhecido círculo dourado, que ele vai apontar para o que geralmente as pessoas sabem o que elas estão fazendo, o como elas estão fazendo, mas geralmente o porquê que elas fazem, que elas realizam, que elas constroem, que elas fazem as decisões, que elas se levantam, que elas decidem, geralmente este porquê, ele é muito superficial ou muitas vezes ignorado. E essa é uma questão importante de se pensar, porque é muito fácil a gente adentrar a vida movido pelo que e pelo como, mas não por um porquê. Não por um porquê. E dentro desta linha de raciocínio, nós encontramos o Viktor Frankl, que ele foi um dos sobreviventes do campo de concentração, e o Viktor Frankl, ele era um neurologista, e em meio ao campo de concentração, ele passa a desenvolver o que é conhecido a terceira via de Viena, chamada logoterapia. E o Viktor Frankl, ele sai do campo de concentração, em uma semana, ele vai escrever um livro chamado Sentido da Vida. E ele vai perceber que no campo de concentração, onde havia as atrocidades mais macabras, diabólicas, malignas, ele percebe que muitas pessoas sobreviviam. E ele começou a se perguntar como que as pessoas vivendo os mesmos cenários, umas desistiam e outras perseveravam. Aonde que ele vai detectar que aquelas que prevaleciam eram pessoas que tinham uma causa pela qual lutar. Havia uma razão, havia um sentido para ele romper diante das garras da morte, do desespero todos os dias. E no meio deste cenário, ao escrever este livro, ele então vai cunhar esta frase que é conhecidíssima de todos nós. Quem tem um grande porquê é capaz de enfrentar qualquer como. O como fala dos processos, o como fala das problemáticas, das adversidades, dos enfrentamentos, das batalhas, das oposições, das resistências, dos percalços, das tragédias, das perdas, da agenda equivocada, das expectativas frustradas. O como fala do caminho. Mas aqueles que
de fato tem um grande porquê, essas pessoas terão razões de cabeça erguida, sem entregar-se às derrotas e aos fracassos. Essas pessoas irão prevalecer, persistir e vencer. E é sobre isso que eu desejo falar esta noite. Qual tem sido o seu grande porquê? E a minha primeira pergunta é: você vive a vida a partir de um porquê separado? Ou de um porquê explicativo, convicto e firme? Você é alguém que se move na vida a partir de porquês, de dúvidas, de incertezas, de inseguranças? O seu casamento hoje, qual é o porquê que o mantém? O seu trabalho, qual é o porquê que te mantém ali? A vida, a cidade de Blumenau, esta igreja, o que te mantém aqui é qual o porquê? É o porquê da dúvida, é o porquê da instabilidade. O fato é que quando o porquê duvidoso é a causa pela qual vai nos inquietando, vai nos tornando inseguros, a nossa vida se torna muito frágil. Porque de repente você deve lembrar que o primeiro casal, eles são assediados pela serpente com um porquê separado, com uma dúvida, com uma indagação. A serpente coloca um ponto de interrogação, aonde que Deus já havia colocado um ponto final. Segunda pergunta, como ponto de partida: será que eu não tenho elegido um porquê frágil? Não. Então, pastor, eu tenho o meu porquê. Ok, mas esse porquê, será que ele não é um porquê de uma linha muito fina? Que qualquer coisa essa linha pode se romper. Então não tem mais casamento, então não tem mais matrimônio, então não tem mais vida cristã, então não tem mais chamada, então não tem mais ministério, então eu não quero mais servir, então eu não quero mais amar, então eu não quero mais me envolver com ninguém, abençoar ninguém. Será que o porquê, a razão que me coloca de pé, que me leva para o trabalho, que me levou para essa profissão, será que não é um porquê frágil? Porque você vê muitas pessoas que iniciam jornadas, processos, fases e estações, e elas iniciam empolgadas demais. Você diz: uau, o porquê dessa pessoa deve ser algo magnífico, mas de repente se rompe. E essa pessoa volta a uma estaca zero, essa pessoa volta totalmente desanimada, desencorajada, totalmente sem nenhum entusiasmo. Rompeu-se. Porque quando o porquê é frágil, o como, se for muito áspero, se o processo, se a circunstância for muito asquerosa, se a circunstância for muito ríspida, for muito pontiaguda, se rompe. Se rompe. Amizades que se rompem muito fácil. Relacionamentos que se rompem facilmente, relacionamento interpessoal entre amigos. Grande parte das pessoas, elas têm colocado um porquê muito frágil. Por exemplo, muitas pessoas, qual é o seu porquê
porquê do seu trabalho. E ela vai dizer: o meu porquê é o meu salário. Se o porquê do meu trabalho for o salário, esse é um porquê muito frágil. Se o meu porquê, a igreja, é um porquê de receber bênçãos unicamente, este é um porquê muito frágil. Se o porquê que me mantém nos meus relacionamentos é porque os meus amigos, ou este amigo, ou esta amiga, nunca me fala não. E às vezes eu fico curioso não, eu fico assim pensativo quando eu vou em alguns aniversários, e aniversário é dia de muitos elogios, né? E assim, vão tecendo elogios e tal, enfim, né? Alguns elogios, às vezes, é um pouco forçado, né? Enfim, mas, vamos lá. Vamos falar, vamos elogiar. Pelo menos uma vez na vida é bom. E aí às vezes nós vamos elogiar bem assim os amigos. Isso aqui é um amigão, uma pessoa, fulano, Felizmino, nossa, um homem de Deus, um amigão. Ele nunca diz não. Eu fico pensando, gente, nem Deus é isso, nem Deus é assim, nem Deus fala assim sempre. Aí na minha cabeça o bom amigo é aquele que nunca diz não. Se o porquê pela qual me mantém os meus amigos é porque eles nunca dizem não, este é um porquê muito frágil. Essa linha fina pode se romper diante de qualquer como. Diante de qualquer nevasca, de qualquer tempestade, vai se romper. A pandemia veio revelar muitos porquês frágeis. E é tão frágil que existem pessoas em algum lugar dessa cidade que ainda hoje não voltou a congregar. Em algum lugar desse país, pessoas não voltaram. Resumindo, se desviaram mesmo. Porque a linha era muito fina. A linha era muito fina. O Paul Tripp, ele vai escrever um livro que ele vai procurar responder a seguinte pergunta. Esse camarada é um cara genial para escrever. Eu indico todos os livros dele. Um dos meus autores está entre os meus autores favoritos. E ele vai tentar responder. Eu gostei do bigode dele, também é top. Ele vai tentar responder essa pergunta assim: qual é a grande coisa para a qual você está vivendo agora? Então, assim, desde da nossa primeira intervenção, eu estou trazendo você para um porquê. O Simon vai dizer: comece pelo porquê. O Victor Frankl vai dizer: quem tem um grande porquê, enfrenta, aguenta qualquer como. E de repente vem o Paul Tripp e vai dizer o seguinte: qual é a grande coisa para a qual você está vivendo? Ou seja, qual é o seu grande porquê? E esse livro, Em Busca de Algo Maior, ele vai fazer a seguinte intervenção: em um mundo caído, há uma forte pressão para a redução de sua vida à forma e ao tamanho da sua vida. Eu sei que parece um pouco muito filosófico e confuso, mas é muito simples. O que ele está dizendo é o seguinte: se o porquê que te faz respirar é um porquê do tamanho da sua vida, então esse porquê é pequeno demais. Aliás, essa é a causa pela qual... essa é a intenção de Satanás com a queda, em apequenar a nossa existência, em apequenar o nosso porquê ao tamanho da nossa vida. Então existem pessoas que se perguntarem assim: qual é o seu grande porquê? Ele vai dar uma lista de coisas que começa e que termina onde? Na vida. Eu vivo, eu existo por causa disso. E isso é algo que tem prazo de validade nessa existência. Não transcende o túmulo, não vai além dessa vida. Tendo dito isto, a reflexão de hoje é: qual que deve ser o seu grande porquê?
Qual que deve ser o seu grande porquê? Qual que deve ser? Porque é a única maneira de você aguentar os cômodos. Às vezes, eu ouço histórias pelo mundo e às vezes o casamento está em crise e ele vai falar ou ela vai falar a seguinte palavra: pastor, ou vai falar para o conselheiro, então, eu ainda não saí, eu ainda não caí fora por causa do filho. Então, ele ou ela está dizendo que o grande porquê que está segurando esse casamento é quem? É o filho. Só que eleger o filho como um grande porquê é uma linha muito fina. É uma linha muito fina. E essa noite, você deve, juntamente com o meu coração, reavivar, repensar o meu grande porquê, para que você não desiste da vida, que você não desiste de viver. Hoje, eu perdi a minha tarde quando recebi um vídeo de uma jovem, eu não sei se ela tinha mais de 20 anos, aqui em Palhoça. Infelizmente, filmaram a cena, ela tirando a sua própria vida, e é triste demais, porque essa pessoa perdeu o porquê de viver, não aguentou o como, não aguentou a frustração, não aguentou o abandono, a rejeição, não aguentou as perdas da vida, o porquê não era firme o bastante para lhe produzir resiliência, para lhe produzir firmeza, para lhe produzir, não foi. Então, diante de um porquê minúsculo e cheio de dúvidas, o como engole, abocanha, atropela e destrói. E Deus não quer que isso aconteça comigo. Deus não quer que aquilo que vem sucedendo à sua volta, contrariando o seu sonho, a sua agenda, as suas boas intenções, que isso venha tirar o chão dos seus pés, te deixando sem nenhuma estabilidade para viver. E é sobre isso que eu quero falar. O nosso grande porquê. Jeremias capítulo 9 é o texto do nosso ponto de partida, no versículo 23. Vai dizer assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Atenção aqui, já já nós voltamos no texto. Deus está gritando para Israel, dizendo: olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o sábio pelo acúmulo de informação, de conhecimento que ele tem. Porque você já percebeu quantas informações você sabe da vida? Você já parou para pensar que as pedras em que nós tropeçamos não é porque nós nunca ouvimos falar sobre aquilo? Eu erro na minha maritalidade, eu falho na minha paternidade, eu falho na minha vida cristã, não é pelo fato de eu estar diante de algo inédito, de algo que nunca foi ouvido, nunca fui educado, eu nunca fui instruído, eu nunca ouvi um sermão, eu nunca ouvi um conselho, eu nunca ouvi um louvor, eu nunca participei de um momento a qual elucidou a minha mente sobre aquela pedra. Não é isso. Não é isso. A maioria de nós já sabemos coisas demais, por exemplo, sobre a alimentação, sobre cuidar do corpo, sobre cuidar da nossa saúde. A gente sabe. Algumas coisas somos ignorantes, mas do básico, a gente sabe.
Mas não é pelo fato de sabermos. Não é pelo... É igual filho. O filho, quando você começa, vai corrigir um filho, quando ele está ali na adolescência, o filho, não, pai, eu já sei, pai, eu já sei. Ele já sabe de tudo. Sabe de tudo. Só que existe e eu lembro do John Ginnox, um reformador escocês do século XVII, ele vai dizer o seguinte: a ponte entre a informação e a transformação, porque são coisas diferentes. Uma coisa é você saber como é ser homem, uma coisa é você saber como ser mulher, uma coisa é você saber como é ser cristão, outra coisa é você ser este homem, é você ser esta mulher, é você ser essa pessoa. Então existe uma distância entre a informação, o conhecimento e a transformação. E John Ginnox vai dizer que a ponte que une, que produz este elo, este vínculo é quebrantamento. Então é só nós olharmos para o rei mais sábio da Bíblia e nós lembraremos que ele teve sabedoria, o saber dele foi farto, mas foi incapaz de lhe livrar das covas que as suas próprias mãos cavaram. Então Deus vai dizer, olha, não se glorie da sua sabedoria, porque a sabedoria, o acúmulo de conhecimento não basta. Canudos, graduações, têm o seu valor. Mas se você for assim, lá na terra a gente falava assim, eu vou me gabar. Se você for gabar de si mesmo, não se glorie dessa sabedoria. E ele continua, nem se glorie o forte na sua força. As habilidades que você tem para produzir, para criar, para construir, essa competência que você tem em suas mãos, se você for gloriar, não se glorie nisso, em olhar para você e ver os seus recursos e dizer, eu posso, eu consigo, eu sou, eu faço. Não, porque de repente a história de Sansão nos lembra que é possível você ser muito forte, é possível você ser muito talentoso, muito talentosa, e mesmo assim beijar o fracasso cíclico em sua vida, porque a força por força não é o bastante para te levar a uma plenitude. E então o profeta, Deus continua gritando através do profeta, e nem se gloria o rico nas suas riquezas. Então, se você quiser se alegrar, festejar, jubilar-se, não pense nas informações que você tem, no conhecimento que você tem, na sabedoria humana que você tem. Não se glorie pela força que você tem, e muito menos pelas riquezas que você possui. Não seja isso o seu grande porquê. Não seja isso a sua grande razão, a sua grande causa, que lhe faz respirar, que lhe faz levantar todos os dias da sua casa e ir para a vida. Porque se essas realidades, se a sabedoria, se a força, se as riquezas forem os seus grandes porquês, é frágil demais. Não vai aguentar alguns comos que vão assaltar o nosso caminho. Então veja, Jeremias, no versículo 24, Deus nos dará
o grande porquê. Mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, Deus elege o grande porquê que deve reger a minha vida. Conhecimento de Deus. O texto está claro. Você não precisa ser um grande doutor para conceber isso. E a pergunta é: este é o meu grande porquê? Porque, gente, se for qualquer outro, esse porquê será frágil, falho, instável, oscilante e frustrador. Se você, e aqui eu lembro do Erickson, quando ele vai na sua teologia sistemática, ele vai ensinar sobre a doutrina do conhecimento de Deus, ele vai dizer o seguinte: quando nós entendemos que o único, gente, preste atenção na colocação, o nosso único sentido da vida, o único sentido da vida significa que esta é a única causa pela qual nós respiramos, é a única causa pela qual nós fomos criados. Ele vai dizer: quando nós entendemos que o único sentido da vida é conhecer a Deus, metade dos nossos problemas caem por terra diante de nós. Porque de fato, este é o grande porquê. É este porquê que vai alavancar-me em sair das cinzas. Porque o conhecimento de Deus, ele não é restrito, ele não é refém, ele não é circunstancialmente refém de momentos favoráveis. Você pode conhecer de Deus na bonança, o cuidado, a provisão, e você pode conhecer de Deus na tempestade. Você pode conhecer de Deus no melhor da sua saúde, mas você pode conhecer de Deus nos momentos mais difíceis de enfermidades. Você pode conhecer de Deus quando Ele dá livramento, e você pode conhecer de Deus quando o luto chega na sua casa. Não existe uma estação que seja estéril para você conhecer a Deus. E se este é o meu porquê, verdadeiramente não haverá nenhum como suficiente para me levar a qualquer fracasso. Alguém me entende esta noite? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Então, eu convido você a ir para o nosso segundo texto, para que você seja convencido pelas Escrituras que este é o nosso grande porquê. E que se a sua fé tem oscilado, se as suas forças têm vacilado, se a angústia tem sido entronizada em você, se o seu ânimo tem sido escoado, drenado, desidratado, você deve uma vez mais recolocar este grande porquê na sua vida, porque é a única maneira de você aguentar os comos que virão no seu caminho. E o segundo texto é Oséias capítulo 4. Eu preciso que você abra o seu texto. Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4. É um texto que vocês conhecem, mas a gente precisa chegar mais perto do texto alguns momentos para
enxergar algumas coisas que às vezes nós passamos desapercebidos. Oséias, profeta Oséias, capítulo 4. Olha o versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente ao outro. Preste atenção. Essa terra só tem mentir, só tem perjurar, só tem matar, furtar, adulterar, porque falta o quê, gente? Conhecimento de Deus. Então, todas as vezes que um homem decide adulterar, é porque ele está fora do conhecimento de Deus. Todas as vezes que eu minto, todas as vezes que eu vou perjurar, eu estou fora do conhecimento de Deus. Todas as vezes, fazem violência, todas as vezes que eu sou sanguinário, descontrolado, eu estou fora do conhecimento de Deus. Então a causa pela qual eu me perco na vida é uma só. Me falta o grande porquê do conhecimento de Deus. Agora veja o versículo 6. O meu povo, ali no versículo 1, ele estava falando do mundo, os habitantes da terra, generalizando os ímpios. Mas no versículo 6 ele vai particularizar. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Chega perto do texto e você precisa aceitar que a causa da minha destruição é uma só. Eu sou destruído não é porque o diabo é poderoso, eu não sou destruído porque o marido foi terrivelmente contra mim, porque a esposa foi terrivelmente contra mim, porque os filhos foram terrivelmente contra mim. Eu não sou destruído porque os amigos me traíram. Eu não sou destruído porque a circunstância foi terrível. Não! Segundo o que nós lemos, a única justificativa para a minha destruição não é o desemprego, não é a enfermidade, não é a traição, não é. A causa da minha destruição é porque me falta conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. De Deus. Você sabe qual é o problema? O problema é que quando eu fracasso, eu jamais coloco lá no laudo isso. O meu laudo está lá. Fracassei porque tinha muita inveja contra mim. Fracassei porque eu encontrei o meu nome na boca do sapo. Eu fracassei porque nessa igreja ninguém me apoiou. Eu fracassei porque essa casa ninguém me ajudava. Eu fracassei porque eu me vi sozinho, eu me vi solitário, eu me vi solitária. É por isso que eu fracassei. Foi por isso que eu fui destruído. Não ouse apresentar essas causas, essas justificativas no dia da prestação de contas. Porque a única causa pela qual eu fui destruído na vida é porque conhecer a Deus não era o meu grande porquê. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Qual foi a primeira coisa que aconteceu quando o semeador saiu a semear? E caiu ali no terreno, à beira do caminho, ok, mas aconteceu algo mais. Dou-lhe uma, dou-lhe duas,
Vale um cheque? Brincadeira. Opa, fechou. A semente caiu à beira do caminho. E a primeira coisa que veio, as aves do céu. E Jesus vai chamar essas aves do céu de quem? O maligno. O maligno. Quando Jesus vai interpretar o primeiro terreno, que é a semente, que caiu à beira do caminho, que veio as aves do céu e comeram a semente, qual que foi a interpretação? A interpretação foi a seguinte: o solo que recebe a semente à beira do caminho são aqueles corações que, ouvindo a palavra, não entendendo, veio o maligno e roubou do coração. Então a vantagem das aves malignas sobre a semente é uma só. Quando eu não entendo, quando eu não compreendo, quando eu não conheço, quando eu não discerno. Quando eu não discerno, eu não conheci a palavra, eu não experimentei o seu poder, eu não tive consciência disso, então o maligno tem vantagem sobre mim. Então a vantagem do maligno sobre mim é na minha ignorância de Deus. Na minha ignorância, quanto mais eu conheço a Deus, mais em desvantagem estará o meu inimigo, qualquer um deles, seja o diabo espiritualmente dizendo, ou seja os seus inimigos declarados, no seu trabalho, na sua família, na sua parentela, na sua vizinhança, não importa. Quanto mais você conhece a Deus, mais em desvantagem você colocará os seus inimigos diante de você. Vocês já ouviram muito a respeito daquelas duas casas. E é muito ligeiro a gente interpretar que a rocha daquela, então a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha. Então é muito comum as pessoas interpretarem que aquela rocha é quem? É Jesus. Mas primariamente no texto, aquela rocha não é Jesus. Existem outros textos que diz que Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra principal. Existem outros textos para isso. Ali, em primeiro lugar, aquela pedra não é Jesus. O que é aquela pedra? Aquela pedra é o conhecimento prático que você tem de Deus. Você ouve a palavra, ouvir, conhecer, você ouviu a palavra, e quando você conheceu a palavra, quando você conheceu a Deus, você materializa isso. Então é o conhecimento de Deus materializado, isso é a rocha. Então quem produz a rocha? Quem é responsável em construir a rocha? À medida que você conhece a Deus, à medida em que você conhece da palavra, a pratica, a encarna, então o construtor da rocha somos nós. Só que quando a casa cai, qual que é o nosso laudo? Fala para mim. O nosso laudo é: a culpa foi da chuva. A culpa foi da enchente. Aquele vento, pastor, aquele vento, mas nada ficava em pé diante daquele vento. Mas a culpa foi da chuva. A culpa foi da tempestade. A culpa foi da enchente. Não. Quando a casa cai, você pode dizer isso comigo? Diga assim: quando a casa cai, o único responsável sou eu. Sou eu. Porque me faltou o conhecimento de Deus. Me faltou
faltou o conhecimento de Deus. Se esse grande porquê chamado conhecimento de Deus não estiver na minha agenda, então não é, gente, não é os filhos que seguram o meu casamento, não é a reputação, salvo a exceção de crimes, salvo a exceção de abusos domésticos, violência doméstica. Isso é além de pecado, isso é crime. Isso é crime. Isso aí são extremos, isso aí são exceções. Exceções. O que assegura a minha vida nesta igreja, no reino, o porquê que me assegura a servir, a amar, a me entregar, a superar aquilo que eu planejei não aconteceu ainda. É o conhecimento de Deus. Estou aqui para conhecer a Deus. E eu vou conhecer. Quando eu me sentir sozinho, eu conhecerei a sua companhia. Quando eu estiver chorando, eu vou conhecer o seu consolo. Mas eu o conhecerei. Eu vou desfrutar do seu ser. A balança que deve aferir o quanto que a minha vida flui é o quanto que eu tenho conhecido Ele. A causa que firmará os meus pés, a razão que me tornará imbatível, indestrutível, é o meu conhecimento dEle. É isso que me faz perdoar você, é isso que me faz amar você, é isso que me faz me entregar por você, é isso que me faz decidir tudo na minha agenda de existência, é o quanto que eu estou conhecendo do seu ser, da sua santidade, da sua pureza, do seu amor, da sua grandeza, do seu cuidado, do seu plano para comigo, do seu propósito para comigo. Vai muito além do quanto de anos eu viverei nessa vida. Esse grande porquê vai muito além de um túmulo, vai muito além. E se eu estou frágil demais para me sentir ofendido pelas caras feias, pelas palavras ríspidas que as pessoas lançam contra mim, se eu estou frágil demais para as opiniões alheias contra mim, isso me faz sangrar, isso rouba minhas forças, isso rouba o meu sentido, isso significa que está me faltando o conhecimento de Deus. Porque a minha firmeza mora no quanto eu conheço de Deus. Minha perseverança depende do quanto que eu conheço de Deus. A minha garra de lutar, de viver, o sangue nos olhos, a pimenta no sangue, a disposição de romper, de prevalecer, depende o quanto eu conheço do meu Senhor. É aqui que mora, que habita a minha indestrutibilidade. E tudo que me sobrevirá não será capaz de fazer a minha casa cair, porque eu tenho conhecido o meu Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. De Jó, eu sei em quem está a minha confiança. Se Ele é a minha salvação, quem eu temerei? Quem eu ficarei receoso, diz o salmista. Se Ele é o meu Deus, eu posso, bendito seja o Senhor, atravessar qualquer deserto, atravessar qualquer vale,
porque Ele estará comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir este Deus. Eu vou para o terceiro texto. 2 de Pedro, capítulo 1. E aqui a gente conclui. Carta de 2 de Pedro. Capítulo 1. Achamos? Gente, em nome de Jesus, acredite no que nós vamos ler aqui. Acredite nisso. Coloque a sua fé nessas palavras. Olha o versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês acreditam que tem faltado paz entre o povo de Deus? Você consegue perceber que as pessoas, elas estão muito perturbadas, inquietas. Existe uma desordem aqui dentro. Vocês concordam com isso? Vocês concordam que os nossos dias, os nossos tempos, as pessoas estão precisando de paz? Agora, responda para mim. Da onde que virá essa paz? Essa paz virá de um spa? Um spa é bom, mas não gera paz, não. É uma tranquilidade, dependendo, né, dos boletos que você deixou do lado de fora. Não é? Dependendo dos boletos. Gente, férias é muito boa. Ajuda, renova o corpo, renova as emoções, faz bem. E pescar? Não sei, porque a maioria da gente não pega nada. Aí, o apóstolo está escrevendo para uma igreja perseguida. A igreja estava em meio à perseguição. Paulo estava quebrando. Marido sendo expulso de casa, esposa sendo expulso de casa porque aceitou a Cristo, os filhos perdendo a casa, a família inteira perdendo o trabalho, sendo expulsos. Aí Pedro diz assim, então, no meio da tribulação, no meio da adversidade, só tem uma maneira da sua paz crescer. E qual é o caminho? Pelo conhecimento de Deus. Não há mágica. Não é o pastor colocar as mãos sobre a cabeça e expulsar a perturbação, a inquietação, e você volta para a vida. Agora eu estou em paz. Não. Os remédios farmacológicos, eles têm uma limitação nos seus efeitos, aos seus hormônios, às substâncias e às químicas do seu corpo. A paz que transcende, que excede todo o entendimento, segundo Paulo, essa paz só tem uma receita para ela crescer. É à medida que você avança no conhecimento de Deus. Então, pastor, estou muito sem paz. Pastor, estou muito sem paz. Conheça o Senhor. Ressuscita o seu grande porquê. Porque à medida que você for conhecendo a Deus, a paz de
Deus te abraçará. A paz do Senhor vai te agasalhar em meio aos invernos que insistem em te sufocar, em te matar. É o conhecimento de Deus. Paz é meio à guerra, paz é meio às tempestades. É o conhecimento de Deus que gera isso. Então, se a tua paz está mínima, ou se a tua paz está em crise, conheça o Senhor. Graça, virtude para viver. Virtude para andar entre as pessoas, não como um árbitro com um cartão vermelho. Não. Graça, favor imerecido. Você transmitir virtude para as pessoas. Por que as pessoas são tão meritórias, são tão exigentes em méritos para doar, para abençoar, para relacionar? Porque lhe falta conhecimento de Deus. Porque se ele for conhecendo a Deus, como diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, haverá graça para perdoar, haverá graça para amar, haverá graça para servir, haverá graça para viver. Então não tem outro caminho. Ou eu conheço a Deus e ficarei em uma desordem, um conflito dentro de mim. Ou eu conheço ao Senhor e viverei em paz e em graça. E eu termino com o versículo 3, que para mim, ele é colossal. Ele é colossal. Leia o versículo 3 aí. Leia. Porque pelo o seu divino poder, Ele já nos deu tudo que diz a respeito à vida e à piedade, pelo seu conhecimento. Então deixa eu te dar uma informação aqui um pouco chocante. Não tem aquela força que você tem orado para pedir para Deus, para vencer esse problema, para vencer essa adversidade? Então, Deus não vai te dar. Você pode fazer campanhas, você pode fazer jejuns, você pode fazer vigílias. Ah, Deus, eu estou precisando daquela força para poder vencer aquela luta, para poder vencer aquele mal. Então Deus não vai te dar. Não adianta insistir, Deus não vai te dar. Por que vocês estão me olhando assustado assim? Pergunta para mim, por quê? Responda comigo. Porque Ele já me deu. Eu vou aplaudir sozinho. Vou aplaudir sozinho essa palavra. Sozinho. Tudo que eu preciso a respeito da vida, a palavra vida aqui é Zoe, Zoe fala de vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Então tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida abundante em todas as áreas da minha vida, piedade é a soma de todas as disciplinas espirituais. Tudo aquilo que eu preciso para orar, tudo aquilo que eu preciso para crer, tudo aquilo que eu preciso para confiar, tudo aquilo que eu preciso para servir em espiritualidade ao Senhor,
Pedro diz que tudo que eu preciso para a vida e para a piedade, eu não vou receber, eu não estou recebendo, eu já recebi. A paciência que você precisa com seu marido, a longanimidade que você precisa com a sua esposa, a alegria que você precisa com aquele colega triste e melancólico, o domínio próprio que você precisa para viver aquelas circunstâncias tensas, tudo que você precisa para viver a vida abundantemente já está dentro de nós, segundo as Escrituras. Mas por que quando eu vou viver a vida, eu sou tomado pela tirania do vazio? Quem aqui já se sentiu vazio? Você está diante de muitas portas, todas elas fechadas, trancadas. Aí você olha no bolso, você não vê nenhuma chave. Quem já viveu assim? Vou levantar meu pé também. E por que às vezes a gente sente isso? A sensação que a gente começa do zero, a sensação que aquilo que eu preciso para resolver essa situação não está comigo. Eu preciso receber algo de fora para dentro. Aí Pedro vai nos dizer o seguinte: a única maneira que você tem para ter consciência do que você já recebeu é quando você conhece aquele que te chamou. Se você não crescer no seu conhecimento de Deus, você será tomado pelo sentimento de incompetência, de impotência, de insuficiência. Você será tomado pela sensação: eu não posso, eu não aguento. É impossível chegar, é impossível de eu ter, é impossível de eu ser. Impossível, nunca vou chegar nesse nível, nunca vou experimentar isso. E o céu está dizendo: já está dentro de você. Está dentro, só precisa destampar, só precisa vir para fora. Só que isso não vem pelos meus esforços humanos. Isso vem quando você cresce no conhecimento de Deus. Então você vai percebendo e tateando em virtudes, em talentos, em dons, em vigor, em forças, em criatividades, em ideias, em visões, em sensibilidades, percepções, discernimentos, entusiasmos, coragem, que estava tudo aqui dentro. Estava dentro não é porque você é bom, estava aqui dentro porque vem do Espírito. Jesus disse: se vocês creem em mim, beber da água que eu lhe der, vou plantar dentro de você uma fonte de águas vivas. A fonte está aqui. E por que às vezes nós estamos morrendo dessedentados? É porque tem muito entulhos. Não vem para fora, não vem. Tem muito entulho, muita ignorância sobre o ser de Deus. E Deus está dizendo: me conheça através da minha palavra, me conheça no secreto. Me chame para eu abrir os seus olhos, me chame para eu tocar você, porque quando você for me conhecendo, eu vou tirando essas pedras, eu vou tirando esses entulhos, dos terremotos que você já sofreu, dos danos que já te causaram, dos desamparos que você já foi ferido, eu vou removendo isso, e essa água vai brotando, e Jesus vai dizer em João capítulo 7 que agora já não é mais uma fonte, agora são rios de águas vivas. A fonte cresceu, oh glória, a fonte veio para fora, aleluia, se tornou um rio, a sua vida é abundante, a sua vida é plena diante de Deus. Esse rio está dentro de você, este rio está dentro de nós.
Só que você precisa conhecer a Deus para que isso venha para fora. Este é o grande porquê que me manterá em pé, firme e constante, incondicionalmente, nas minhas estações. Quem recebe essa palavra, fica de pé em nome de Jesus. Eu sinto autoridade nessa palavra para você. Viva a vida a partir desse grande porquê. Faça uma aliança com o seu coração. Você será imbatível. Não fala que você não vai chorar, não quer dizer que você não vai sofrer, não quer dizer que você não terá crises. Mas tudo isso será passageiro. Você vai romper. Você vai prevalecer. Tudo que nós precisamos é conhecer a Deus. As pessoas ficam criando catálogos, porque em primeiro lugar Deus, segundo lugar casamento, terceiro lugar filhos, quarto lugar trabalho, quinto lugar igreja, outros mudam. Não precisa de nada disso, nada disso precisa, nada disso. O que você precisa é só conhecer a Deus. Porque se você conhecer verdadeiramente ao Senhor, você será o marido que Ele quer, você será a esposa que Ele quer, você tratará os seus filhos como Ele quer, você vai viver, vai tratar o seu trabalho, o seu serviço, o seu dinheiro como Ele quer. Tudo emanará dEle. Falácias, emulações, perjúrios, mentiras, perseguições não serão capazes de me tirar do meu propósito. As minhas pernas podem tremer, mas essa rocha é inabalável. Este Deus que eu estou conhecendo, que está formando a firmeza, chamado rocha, é inabalável. As minhas pernas tremem, mas essa rocha não treme. O meu Deus permanece firme para me assegurar em suas mãos.